Olá, galera, beleza? Professor Hélio aqui de novo. Então, hoje nós vamos falar sobre a perspectiva linear. A gente até já viu alguma coisa lá na escola, né? Mas eu vou relembrar aqui para vocês. Vou usar essa obra aqui, A Última Ceia de Leonardo da Vinci, para a gente entender, a gente relembrar, né, sobre a perspectiva linear. Perspectiva linear é a perspectiva com um ponto de fuga só. Mas o que é isso, perspectiva? A perspectiva é uma técnica de representação tridimensional que possibilita ao artista, né, o desenhista, o ilustrador, a criar profundidade nas suas obras. Tá? Ela cria uma ilusão de profundidade. Tá ok? E para entendermos a perspectiva, nós vamos estudar o ponto de fuga e a linha do horizonte, também conhecida como linha do olhar. Tá? Por que linha do horizonte? Tá? A linha do horizonte porque ela é uma linha horizontal, ela se encontra no horizonte, mais ou menos na altura, mais ou menos não, na altura do nosso olhar, e ela separa a nossa visão em lado superior e parte, né, lado não, parte superior e parte inferior da visão. Então, a nossa visão fica dividida em superior e inferior, tá? A parte superior, os objetos, quando aprofundados, né, quando cria essa ideia de profundidade, ele tende a cair. Ele tende a cair, olha só. De acordo que ele vai se afastando do observador, ele vai caindo. E os objetos que estiverem na parte inferior, quando recebe a técnica de profundidade, esses objetos vão subir, tá? Indo em direção ao infinito. O infinito fica lá no horizonte. E, para entendermos a perspectiva linear, a gente vai estudar o ponto de fuga. Tá? A perspectiva linear é uma perspectiva que tem só um ponto de fuga. Tá? O ponto de fuga é o ponto onde as linhas de profundidade vão se encontrar. Tá? Então, como que eu acho o ponto de fuga numa obra do Renascimento? Tá? É simples, do Renascimento ela é uma perspectiva linear, então ela só tem um ponto de fuga, fica mais fácil. As linhas que estão se afastando do observador, tá? Elas vão se encontrar em algum momento, vou mudar a cor aqui, ó, elas vão se encontrar na linha do horizonte. Então, todas as linhas elas vão seguir em direção a um ponto no horizonte, tá? Esse ponto a gente vai chamar de ponto de fuga. Dá para reparar aí, ó, que todas as linhas do desenho, tá, estão indo em direção a esse ponto de fuga. No caso dessa obra, ela está no rosto de Jesus Cristo, que é a parte central, né? E a parte mais importante da obra, tá? Então, esse é o ponto de fuga. Então, o ponto de fuga ele se encontra nessa região aqui, tá? É o ponto onde as linhas de profundidade se encontram, tá ok? Então, essa é a perspectiva linear. Como eu posso aplicar isso? Então, vamos lá. Vamos aplicar a perspectiva no desenho, tá? Primeiro eu vou criar um objeto aqui. Tá? E agora eu vou dar profundidade nesse quadrado. Esse quadrado ele é bidimensional, ele tem linhas verticais e linhas horizontais. Então ele é bidimensional. Agora eu vou criar as linhas de profundidade e vou dar a ideia de tridimensionalidade, tá? Então eu vou marcar um ponto, vou marcar com vermelho, marcar em algum lugar aqui o ponto,
onde seria o meu ponto de fuga, tá? Então esse pontinho vermelho seria o meu ponto de fuga. Voltando para o azul, vou ligar a extremidade desse quadrado até o ponto de fuga, tá? As extremidades até o ponto de fuga, tá? Então é como se esse objeto estivesse se afastando, fosse um objeto comprido. Agora eu vou fazer uma outra linha aqui, ó, vertical, e uma outra linha horizontal, tá? Se eu apagar essa linha de referência, de profundidade que eu fiz como referência, ó, vou apagar. O meu cubo, tá? Ele vai ter essa ideia. Esse cubo aqui vai ter essa ideia de profundidade. Acho que ficou bom, tá? Então eu criei um objeto tridimensional usando um ponto de fuga, ok? Então é isso aí. Um abraço.